Processos recebidos pelo Senado em papel serão digitalizados. Mas e se minha unidade precisar expedir de volta esse processo para outra instituição? Nesse caso, os processos podem ser transmitidos eletronicamente, enviados em mídia removível ou impressos, autenticados administrativamente e juntados à sua parte física inicial. Ao imprimir um documento digital e autenticá-lo, o usuário deve gerar uma via física do documento digital no SIGAD e registrar sua expedição no sistema. Expedição é o envio do documento ou processo para um órgão ou pessoa externa ao Senado. Internamente, usamos o SIGAD para tramitar documentos, mas como encaminhar um documento digital para órgão ou pessoa externa ao Senado que não utiliza o SIGAD? Essa expedição pode ser feita por meio de transmissão por sistemas integrados, caso existam, ou, excepcionalmente, podem ser expedidos por correio eletrônico ou em mídias removíveis. No entanto, a expedição também precisa ser registrada no SIGAD. Na expedição, o usuário deve selecionar o documento ou processo no SIGAD. No caso de processos, gerar um arquivo compilado com todos os documentos que compõem o processo digital e assinar com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada junto ao ICP Brasil. No caso de documentos, gerar um compilado do documento e seus anexos, se houver, e assinar com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada junto ao ICP Brasil. Registrar a expedição do documento ou processo no SIGAD e transmitir o documento ou processo, adotando medidas de segurança, de modo que o mesmo não corra riscos de perda ou corrupção de dados. A autuação é o termo utilizado para designar a criação do processo, ou seja, é a reunião e ordenação de documentos visando a formação de um processo. A autuação de documentos para a formação de processos é obrigatória quando o assunto, tema ou solicitação requerer análises, informações, despachos, pareceres ou decisões administrativas do Senado Federal. Nos processos digitais, a autuação poderá ser realizada por usuário autorizado, diretamente no SIGAD. Para autuar um processo no SIGAD, o usuário deve selecionar o documento que será autuado para dar origem ao processo, acionar a função autuar, conferir todos os dados do processo, finalizar a inclusão. Nos processos e documentos digitais, não há necessidade dos usuários informarem número de folhas, pois o sistema fará a contagem automaticamente. Em processos digitais, podem ser abertos volumes em situações excepcionais, quando a lista de documentos juntados ao processo for muito extensa e tornar-se conveniente que esta lista seja compartimentada. O encerramento e a abertura de volumes de processos serão feitos no SIGAD, acessando a ação Volumes na listagem de processos correntes. O encerramento deve ser feito sempre no último volume do processo. O SIGAD irá registrar a data, hora e responsável pela operação. É possível juntar documento a documento, documento a processo, processo a processo e documento ou processo a dossiê. As juntadas serão sempre efetuadas no SIGAD.
Para juntar um documento ao processo, por exemplo, selecione o processo na listagem e escolha a ação Juntar. Na tela de juntada, escolha o tipo Documento e adicione os documentos a serem juntados ao processo. Conclua a ação. Nos vídeos anteriores, temos a demonstração dos demais tipos de juntadas. Os processos digitais no Senado Federal receberão esta capa, com a identificação de seus principais metadados. O encerramento e arquivamento de documento ou processo digital ocorrerá mediante as seguintes condições: por deferimento e alcance dos objetivos do documento ou processo ou indeferimento do pleito, pela expressa desistência do interessado, por prescrição, quando o desenvolvimento do processo, por omissão da parte interessada, for interrompido por período superior a 3 anos e, pelas demais hipóteses previstas em leis e normas vigentes. O arquivamento será feito no SIGAD, bastando para isso localizar o documento ou processo e selecionar a função Arquivar. O documento ou processo será encerrado e arquivado mediante despacho no SIGAD.